Pronto, então a nossa reunião já está sendo gravada. Mais uma vez, bom dia a todos. Hoje nós temos a presença do Elad Juárez Hurtado. Ele tem graduação em matemática pela Universidade Nacional Maior de San Marcos, em Lima, no Peru. Ele fez mestrado em matemática pela Universidade Federal de São Carlos, doutorado em matemática pela Universidade Federal de São Carlos, com período cotutela na Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele está realizando no nosso departamento o seu 4º pós-doutorado, sob a supervisão do professor Giovanni Figueiredo. O primeiro pós-doutorado foi na Universidade Federal de Santa Maria, o segundo na Universidade Federal de Itajubá e o terceiro na Unesp de Presidente Prudente. Então, Ela, muito obrigada por aceitar participar dos nossos seminários, apresentando um pouco do seu trabalho no dia de hoje. Por favor, a palavra é sua. Tá, muito obrigado, bom dia com todos os participantes e obrigado pelo convite. O dia de hoje vou falar um pouco sobre um trabalho em conjunto com o professor Olímpio, o professor Marcos. O trabalho foi publicado aqui na revista Control Optimization, tá? Foi publicado este ano. Então vou comentar um pouco sobre esse trabalho, sobre problemas quasi-lineares, problemas elípticos quasi-lineares envolvendo o operador un biharmónico y un resultado de compacidad de tipo Strauss. Bem, a apresentação vai ser dividida em 4 partes. Primeiro, na introdução, vou falar um pouco da motivação, um pouco a parte histórica. Na segunda parte, um pouco sobre o espaço onde se trabalha estes operadores e um resultado de compacidade. Na terceira parte, uma aplicação de nosso resultado de compacidade. E, bom, finalmente, um pouco da bibliografia do trabalho. Bom, em quanto ao operador 1 laplaciano, nos últimos anos, problemas envolvendo o operador 1 laplaciano, formalmente definido como delta de U, igual a divergente do quociente do gradiente de U sobre a norma do gradiente de U, tem chamado a atenção de diversos especialistas em equações parciais, principalmente por suas aplicações em restauração de imagem, em mecânica. Além disso, o espaço onde se vai trabalhar este operador 1 laplaciano vai ser o espaço de funções de variação limitada, que é denotado o espaço BB, o qual também em si tem uma importância própria, estudar ele mesmo, o espaço BB ou outros espaços análogos, como os espaços HV, ou Hessian, os operadores com Hessiano limitado, os espaços LD, os espaços de deformação. Bem, com respeito à restauração de imagem, além de métodos baseados em minimização do funcional envolvendo a variação total da derivadas de ordem 1, o qual vai estar relacionado com problemas envolvendo o operador 1 laplaciano. Além desses métodos, existem também métodos baseados na minimização de funcionais envolvendo a variação total do laplaciano, isto é, funcionais definidos no espaço energia, onde a integral do laplaciano de U define uma norma. Em 4
Oberder e Osher, os autores estudam a caracterização da minimização do seguinte funcional. O funcional f delta de u como alfa integral de Laplaciano de u mais um meio da integral de u menos f quadrado. Nesse trabalho, eles apresentam alguns resultados comparando com um similar, no qual a integral da gradiente de u faz o papel da integral do Laplaciano de u. Relacionado a este funcional f de delta, tenemos problemas envolvendo o operador un biharmónico, que es definido formalmente como delta 1,2 de u como o laplaciano de este cociente, o cual puede ser visto como o limite do operador biharmónico, P biharmónico. Operador P biharmónico, lembremos que es definido como laplaciano, la norma del Laplaciano de u, P menos 2 Laplaciano de u, cuando P tiende a 1. Algunos trabajos relacionados a este operador biharmónico. Tenemos, por ejemplo, o trabajo de Parini, Ruff y Tarsi, donde eles estudian un problema de minimización. Eles, de fato, muestran que este cociente, a variación total del Laplaciano de u sobre la norma de u, para u no espaço BL0, vou comentar agora, é atingido, onde esse VL0 é definido como as funções u no espaço de Sobolev W0, 1, tal que o Laplaciano de u é uma medida de Radon. Em Secchi, os mesmos autores, Parini, Ruff e Tarsi, estudam o problema relacionado ao operador biharmónico. Ellos estudian también el problema de minimización para este cociente, con la diferencia que aquí ellos estudian la minimización en las funciones de infinito con soporte compacto. Cabe notar que el espacio de soporte compacto no es denso no espacio BL0, como acontece en espacios de Sobolev. Tenemos a densidad. En estos espacios BL0 no acontece eso. Entonces, por tanto, estudiar estos dos problemas, por Parini y Tarsi-Ruff, son problemas diferentes. Y ellos también estudian en esos trabajos a geometría de los conjuntos donde se hace esta minimización. Sim, desculpe lhe interromper. Você pode clicar em ocultar neste retângulo que está abaixo, porque ele está tampando um pouco. Tá bom, desculpe. Obrigada, desculpa. Tá. Então, só para repetir esta última parte, cabe notar que as funções C infinito com suporte compacto não são densas nesse espaço, coisa que acontece nos espaços de Sobolev conhecidos, né? Os espaços de Sobolev conhecidos. Então, os autores também mostram em 5 e 7, estudam a geometria dos subconjuntos onde se minimizam estes problemas. Em 6, Parini, Enea Parini, Ruff e Tarsi estudam sobre as constantes óptimas de espaços de Sobolev, sobre as inmersões, em alguns espaços de funções, os quais vão estar relacionados ao operador biharmônico. Em Barilla e Pimenta estudam o operador biharmônico em domínio limitado, com hipóteses diferentes na não linearidade. Em 2, no trabalho de Figueiredo e Pimenta, eles provam um resultado de compacidade da imersão do espaço BB, ou limitada,
radiais em Rn e em alguns espaços de Lebesgue. Além disso, eles apresentam uma aplicação para estudar o operador Laplaciano em Rn. Aqui em nosso trabalho, nós vamos a mostrar uma contraparte a este resultado, mostrando que temos um comportamento desse tipo no espaço de funções BL radial de Rn. Não pode ser entendido como bonde de Laplacian, este espaço, eu vou comentar agora. Este espaço é definido como as funções radialmente simétricas que estão no espaço de Sobolev W1 Rn, tal que o Laplaciano é uma medida de Radon. Bom, isto é em forma conjuntista, aqui o espaço BLRN, comentei o espaço das funções U que estão no espaço de Sobolev, tal que o Laplaciano de U é uma medida de Radon. Então, o primeiro resultado que foi obtido neste trabalho é um resultado de imersão compacta para o espaço BL radial. Então, definimos o espaço BL radial Rn, é o conjunto das funções U em BLI Rn, tal que U de x é igual a U norma de x, onde n é maior ou igual que 3, então temos a seguinte imersão. O espaço BL radial, o bonde Laplacian em Rn, está imerso compactamente no espaço de Lebesgue LR para todo R entre 1 e n-1. Cabe destacar aqui que este n-1 é o expoente crítico ou 1 estrela. Bom, um comentário sobre esta imersão, mais bem sobre este intervalo que está entre 1 e n-1. A presença deste termo aqui no intervalo n-1 no lugar de n-2, já que estamos trabalhando com Laplaciano, umas derivadas de ordem alto, então era de, entre aspas, esperar-se talvez obter no lugar deste n-1, n-2, fazendo analogia com os espaços onde são definidos os operadores biharmônicos, mas a presença deste termo no lugar de n-2, que seria o expoente crítico 1 estrela, aqui n-1 é o expoente crítico 1 estrela, e aqui n sobre n-2 é o expoente crítico 1 estrela. Então pode ser sorprendente e ao mesmo tempo frustrante, por lo que comentei, que talvez seria de se esperar que seja esse o expoente crítico, mas isto pode ser explicado por o fato que nós estamos trabalhando com funções em L1 de Rn. De fato, na prova que se faz, se usa argumentos de densidade e se trabalha em funções suaves. Porém, quando trabalhamos com tais funções suaves, estas funções suaves pertencem ao espaço W21 delta Rn, que é definido desta forma, funções que estão no espaço Sobolev W1, tal que o Laplaciano está em L1. Então, essas funções suaves estão neste espaço W21 delta, no lugar de estar no espaço W21. Esta dificuldade que gera é devido a que, para nosso conhecimento, não temos um resultado de imersão deste espaço W21Rn no espaço de Sobolev de Lebesgue LQRn. Não temos um resultado desse tipo. Situação que se acontece no espaço W21Rn. Bem,
En cuanto a segunda parte, vamos a estudar un problema envolviendo o operador un biarmónico, operador un laplaciano y con una no linearidad. En esta segunda parte vamos a lidiar con una aplicación de nuestro resultado de compacidad o resultado de aquí, teorema 1.1, y vamos a estudiar este problema elíptico. En cuanto a función f, vamos a asumir las siguientes condiciones. F va a ser continua, condición F2 es que el limite de chi cuando tende a 0 de f de chi es 0. Después de un crecimiento tipo polinomial, existen constantes C1 y C2, y P variando no intervalo U, una estrella, tal que F de eta, acho que, é igual que una constante C1 más eta P menos 1. En la condición F4 tenemos una condición de tipo de Ambrosetti-Rabinovich. Existe una constante kappa mayor que 1, lo que tenemos esta desigualdad y esa f grande es integral de 0 a eta de f de sigma de sigma. La última hipótesis, vamos a asumir que f5, que a función f es creciente. Pero con esas hipótesis, asumiendo f1 y f5, existe una solución no trivial U no espacio B, L y Rn do problema, deste problema elíptico. Além disso, esta solução é de nível de energia mínimo de entre todas as funções radialmente simétricas e não triviais. Bom, então, são esses dois resultados basicamente, o resultado da imersão e como aplicação, obter soluções para esta EDP elíptica. Bem, agora vamos a falar um pouco sobre o espaço e o resultado de compacidade. Então, vamos a definir o espaço BLRN, o Bond Laplacian, como as funções U no espaço de Sobolev W1, Rn. O de U é uma medida de Radon, esta é a notação. Também neste espaço vamos a induzir uma norma. A norma neste espaço vai ser, vamos a denotar a norma desta forma, norma de U, e vai ser como a norma de U em L1 mais a norma do gradiente de U em L1 e a variação total do Laplaciano de U. Então, este espaço vai ser induzido com esta norma, com essas três parcelas aqui. Agora vamos apresentar um resultado técnico, o qual é muito importante, de aqui em diante, para provar a semicontinuidade inferior da norma do espaço BL respecto à topologia em LR. Bom, este resultado por si mesmo já é importante, independente do trabalho em si, das aplicações e demais. Em si mesmo ele é muito importante porque nos vai dar um resultado de tipo regularidade. É uma parte central do trabalho. Sem ele não poderíamos ter obtido esta semicontinuidade inferior. E esta proposição 2.1, o que nos diz esta proposição é que se temos uma função U no espaço Lebesgue L1, tal que Laplaciano de U é uma medida de Radon, então nós podemos concluir que de fato essa U está no espaço BLRN. Isto é, que o gradiente de U pertence ao espaço L1RN. Além disso, se obtém uma estimativa, existe uma constante maior que zero, tal que a integral do gradiente de U é menor ou igual que essa constante, aqui a soma da variação total de U mais a
integral de U. Então, este resultado é muito importante, tanto para o lema 2.2 como para provar a existência da solução. Então, o lema 2.2, que se comentou sobre a semicontínua inferior, nos diz o seguinte: seja UN no espaço BLRN uma sequência limitada tal que UN converge a U fortemente no espaço LBSGLQ para algum Q no intervalo aqui 1 estrela. Então, com essas condições, podemos concluir que função U está no espaço BLRN e, além disso, temos aqui a desigualdade de U. A variação total do Laplaciano de U é menor ou igual que o lim infi da variação total da sequência UN, do Laplaciano da sequência. Este resultado se obtém usando a proposição 2.1, um resultado de regularidade. Sobre o espaço BLRN, é possível mostrar, com este último lema, que de fato este espaço BLRN é um espaço de Banach. Também cabe ressaltar que este não é um espaço reflexivo. Tá? Temos agora um resultado imersal. O espaço BLRN está imerso continuamente no espaço LQRN, onde Q está entre 1 e 1 estrela. Bom, agora vou apresentar um resultado que vai ser crucial, fundamental para provar o teorema de existência, o teorema da imersão do BL radial RN em os espaços de Lebesgue. E consiste em uma versão do lema radial de Strauss no contexto dos espaços BLRN. Então, este lema o que nos diz o seguinte: para n maior ou igual que 3 e U no espaço BL radial, então temos as seguintes estimativas para U e para a gradiente de U, onde esse Wn é a medida da esfera, n medida da esfera. Aqui está U, lembrando que a norma no espaço BL foi definida como a soma dessas três. Tá? Então, obtemos uma estimativa aqui, limitada por a norma de U. Tá? Bem, como comentei, vamos a usar este lema de Strauss para provar o nosso teorema 1.1. Para lembrar, o teorema 1.1, definimos aqui o BL radial e temos a seguinte imersão compacta. O espaço BL radial Rn está imerso compactamente no espaço Lebesgue LR para R entre 1 e 1 estrela. Então, vamos fazer um pequeno sketch da prova de isto, usando aqui o lema de Strauss. Né? Bom, como queremos provar que é uma imersão compacta, pegamos uma sequência UN no espaço BL radial, sequência limitada, e digamos que é limitada por uma constante K, maior que 0. Então, usando o lema 3.2, que é o lema de Strauss, sei que para todo N temos estas
duas estimativas aqui, estas duas desigualdades para UN e gradiente de UN. Então, de 4, podemos ver que o limite de UN e o limite de gradiente de UN, quando x tende a infinito, é zero uniformemente com respeito a n. Assim, desde que R é maior que 1, dado epsilon, existe uma R grande maior que zero, dado que para toda n e x, no complementar da bola de centro zero e rádio R, temos que UNR é menor ou igual que epsilon sobre 2K UN de x. Desta desigualdade implica que a integral de UNR no complementar da bola é menor ou igual que este cociente. Integral do complementar da bola UN. Aqui usamos a definição da norma e obtemos que é menor que epsilon menos para todo n. Desde que UN é limitada no espaço Bond-Laplacian, existe então uma U em LR Loci, a que UN converge fortemente nesse espaço, LR Loci, e UN converge em quase todo ponto em R. Além disso, existe uma N0, tal que temos esta desigualdade na bola de UN menos 1R menor que epsilon menos para todo n maior ou igual que zero. Agora, com a finalidade de mostrar que essa U está em BL radial, notamos que, pelo lema de fato, se sigue que essa U de fato está em L1RN. Além disso, que para todo, além disso, dado uma ρ maior que zero, pela semicontinuidade inferior do espaço BL, definido na bola, com respeito à convergência em L e R na bola, temos a seguinte desigualdade SH, a variação total do Laplaciano de U na bola de centro zero e rádio R, menor que o lim infi da integral do Laplaciano UN, que é menor ou igual que o lim infi da norma de UN no espaço BL, que é menor ou igual que K, estamos assumindo que a sequência UN é limitada. Essa constante K não depende de N nem de ρ. Então, usando a desigualdade SH, desde que isso vale para toda ρ maior que zero, concluímos que, de fato, esse Laplaciano de U é uma medida de radon. Portanto, como temos que U pertence a L1 e Laplaciano de U é uma medida de radon, nós usamos o resultado da regularidade. Para lembrar, o resultado da regularidade é este de aqui. Diz que se U está em L1 e o Laplaciano de U é uma medida de radon, então U está no espaço BL. Então, portanto, com isso, obtemos que essa U está no espaço BL radial. Daí, usando 5 e 6, desigualdades 5 e 6, aqui uma estimativa no complementar da bola e aqui na bola, obtemos que, de fato, essa U, e usando o fato que U está no espaço LR, o qual pode ser visto usando uma desigualdade de interpolação, está usando 5, 6, e que U está no espaço LR, podemos concluir que essa UN converge fortemente a LR, que é o que queríamos provar. Queríamos provar que, para lembrar aqui, queríamos provar que o espaço BL radial está inmerso compactamente no espacio de Lebesgue LR para todo R en una estrella. Então, temos provado o primeiro resultado. Agora,
vamos a ver a aplicação ao problema elíptico, né? Então, agora vamos a provar a existência de uma solução radial de estado fundamental de este problema. Lembrando aqui, delta 2,1 é o operador biharmônico, o delta 1 é o operador 1 laplaciano. En cuanto a F, como foi introduzida no início, satisfaz as condições F1 e F5. Então, desde que nosso ponto de vista vai ser variacional, vamos a definir o funcional energia no espaço BLRN, cuja equação de Euler-Lagrange está dada por 8. Então, definimos o funcional energia psi de BLRN em R, definida por psi de U, a variação total de U, mais a integral da gradiente de U, mais integral de U, menos a integral da F, que foi definida na hipótese F5, para toda U em BLRN, o espaço Bond-Laplace. Então, para simplificar a notação aqui, vamos a definir dois funcionais, o funcional psi0 e o funcional psi-f, onde o funcional psi0 vai ser definido como estas primeiras três parcelas aqui, uma variação total do Laplaciano de U, a integral de gradiente de U, e a integral de U. Enquanto a psi-f vai ser definido como a integral de Rn de f de U. Bem, então, esse funcional psi vai ser definido como a diferença aqui destas parcela, esta primeira parcela que temos chamado de psi0 e esta última de psi-f. Então, este funcional psi pode ser escrito como psi de U, psi de 0U menos psi f de U. Cabe notar que esse funcional psi0 é somente convexo e elipse contínua no espaço BL-Rn. Não temos uma condição não temos uma suavidade para este funcional. Não temos que é algo de classe C1. Enquanto a funcional psi, sí temos que é de classe C1. Então, devido a este problema que temos aqui, que está assim escrita como uma diferença de uma função convexa, elipse contínua, uma de classe C1, vamos a introduzir uma definição de solução. Seguindo um pouco o razoamento que se faz, né? Para resolver uma EDP elíptica, definimos o funcional energia. Então, resolver a equação equivalente a encontrar os pontos críticos, né? Neste caso, como comentei, não temos aqui a diferenciabilidade dessa psi0. Então, dizemos que U, que pertence ao espaço BLRN, é solução do problema aqui 8, se o vetor aqui 0 pertence a subdiferencial. Agora eu vou comentar. Esta é a notação de subdiferencial de xi0 de U menos a derivada do psi' de f, o qual é equivalente a dizer que a derivada de psi f de U pertence à subdiferencial de xi0 de U. Como comentei, esta é a notação.
aquí una notación de tipo derivada parcial de Z0 de U, denota a subdiferencial de Z0 de U. Pela convexidade de Z0, e usando a definição de subdiferencial, dizer que a derivada de Z, de psi, de f, de u pertence à subdiferencial de C0 de u, é equivalente a dizer que C0 de v menos C0 de u é maior ou igual que a derivada de Cf de u, v menos u para todo v no espaço BLRN. Tá? Então, este é o nosso conceito de nossa definição de solução para o problema. Tá? Bom, o método para resolver ou encontrar a solução vai ser usar o teorema do passo da montanha. Na verdade, é uma versão para funções que não são suaves, tá? Para funções funcionais deste tipo, onde não temos a suavidade. Então, usamos uma versão do teorema do passo da montanha, que foi provado por o professor Figueiredo, da UNB, e o professor Pimenta. Então, usando esse teorema do passo da montanha, temos o seguinte resultado: o funcional psi restringido aqui ao espaço BL radial verifica estas duas condições da geometria do passo da montanha. Verificam estas condições. Então, podemos usar o teorema do passo da montanha, com o qual vamos obter que, dada uma sequência εn que tende para zero, existe uma sequência UN no espaço BL radial, Rn, tal que temos esta convergência aqui, o limite do funcionar energia da sequência UN converge para C, onde esse é o nível de energia aqui. C é definido como ínfimo do sup da psi de gama de T, onde esse conjunto gama é o conjunto de caminhos, classe C0, de 0 a 1 no espaço BL radial, unindo o vetor 0 com o vetor E, dado aqui pela condições da geometria do passo da montanha. Então, temos esta convergência para todo o V no espaço BL radial. Além disso, temos também a desigualdade 11, C0 de V menos C0 de UN maior ou igual que a integral da não linearidade FUN, V menos UN menos εn, aqui a diferença na norma BL radial. Tá. Então, um primeiro passo é mostrar que essa sequência UN é limitada. Para mostrar que a sequência UN é limitada, pegamos uma função t como V igual a 2UN, e usando 11, obtemos a desigualdade 12 aqui. Aqui temos a norma de UN na norma de BL. Agora usando F4, condição de Ambrosetti, e 12, nós podemos concluir aqui que a sequência UN é limitada no espaço BL radial RN. Então, portanto, a sequência UN é limitada no espaço BL radial RN. Como a sequência UN é limitada, o nosso resultado de imersão. É o que nos falava esse resultado de imersão, que o espaço BL radial RN
está inmerso compactamente en un espacio LB LR, ¿tá? Donde ese R está entre 1 y 1 estrela. Entonces, usando o teorema 1.1, vemos que existe uma U no espaço Bonded-Laplacian radial, Rn, tal que UN converge a U en L y R para todo R entre 1 y N, o sea, 1 estrela. Entonces, usando un teorema de convergencia dominada, obtenemos esta convergencia aquí 13. Usando 13 a semicontinuidad inferior de C0, fue comentado al inicio, con respecto a convergencia en L y R, y tomando límites supi a ambos lados en 11, para lembrar. Aquí usamos a convergencia 13 y aquí usamos a semicontinuidad inferior. Acá vamos a tener limi infi. Y entonces, concluimos que C0 de V menos C0 de U es mayor o igual que integral, aquí no linearia, V menos U para toda V en BL radial Rn. También es posible mostrar que esa psi de UN de fato converge a C, que es un nivel de energía, né? Usado aquí no paso da montaña, y que U no nula. Agora, usando un principio de criticalidad simétrica de Palais, probado por Squasina, se sigue que de fato esa U satisfeita para toda V en BLRN. Y aquí tenemos obtenido esta desigualdad vale para toda V en un espacio Bonded-Laplacian radiais en Rn. Mas usamos aquí el principio de criticalidad simétrica probado por Squasina para funcionais que no son suaves. Entonces, tenemos que de fato este 14 vale para todo V en todo espacio B, L y Rn. ¿Tá? Mas note que dice que esto vale para todo V en BL y Rn radial. Perdón, en BL y Rn. Só lembremos aquí a definición, ¿no? A nuestra definición. Nos definimos que U era funcional si satisface esta, que a derivada funcional psi f pertence ao subdiferencial, que era equivalente a provar que se satisfaz esta desigualdade. E é isso justamente o que se provou agora, né? Temos aqui esta diferença e aqui vai aparecer a integral em todo BL e Rn. É o que foi provado aqui. Aqui se provou 14 en BL radial, solo que usando el principio de criticalidad simétrica se consigue que esto vale para todo V en BL radial. O sea, hemos probado que se satisface esta desigualdad, que es equivalente a decir que U es solución do problema P. Problema P. Problema. Bem. Então, o que restaria mostrar, né, é que essa função U, de fato, é uma função de estado fundamental, radial simétrica, tá? Só para lembrar aqui, né, a aplicação. Temos que provar que existe uma solução e ele é não trivial y de nivel de energía mínimo entre todas las funciones radialmente simétricas.
existencia, ya tenemos probado ahora. Ahora vamos a ver que de energía mínima entre todas las funciones radialmente simétricas. Bem, para isso, o que vamos a hacer es definir, vamos a usar as ideias aqui de Figueiredo y Pimenta, onde eles introduzem um conjunto que chamam o conjunto de Nehari, associado ao função de energia Psi, o qual é definido desta forma. Funções SU em espaço bounded Laplacian radiais, tal que a norma de U em BL igual a integral de f de U. Argumentando como no trabalho de Pimenta e Figueiredo, é possível mostrar que este conjunto contém todas as soluções radialmente simétricas de nosso problema. Tá bom? Então, o objetivo é mostrar que essa U que foi obtida é a de menor nível de energia, ou seja, temos que mostrar uma coisa como 15. Essa psi de U é o ínfimo de psi no conjunto de Nehari. Tá? É o que se tem que provar para provar que de fato essa U é a de menor energia, ou de menor nível de energia entre todas as radialmente simétricas não triviais do problema 8. Tá? Para mostrar 15, o que se faz é seguir um argumento de tipo de Rabinowitz, no trabalho de Rabinowitz, e se mostra que esse C que é dado como o ínfimo do máximo, tá? De fato é igual ao ínfimo do máximo de psi de TV, onde esse V está no espaço BL e Rn, e de fato se prova que é igual ao ínfimo de psi de V, onde essa V está no conjunto de Nehari. Tá? Então, com isso se prova, né, que essa U, de fato essa U é a de menor nível de energia de entre todas as funções radialmente simétricas. Tá? Então, vou fazer um pouco recordando, né, o objetivo. Foi primeiro sobre este trabalho mostrar este resultado de uma imersão compacta do espaço BL radial Rn no espaço de Lebesgue. Tá? Para obter isto, foi fundamental um resultado de regularidade, foi este de aqui, e obter uma propriedade de semicontinuidade inferior. Então, o resultado principal é esta imersão, e como aplicação foi mostrado foi para usar esse resultado de imersão compacta para obter solução para este problema via o método passo da montanha para funcionais que são vistos como uma diferença de um funcional convexo elipsis e um funcional de classe C1. Se introduziu um conceito de solução usando a subdiferencial. E finalmente se introduz um conjunto chamado de Nehari para provar que de fato essa solução que foi obtida via o passo da montanha é
de nível de energia mínimo, tá? Entre todas as funções radialmente simétricas. E, bom, basicamente foi o que consistiu este trabalho, né? Em quanto à bibliografia, que comentei um pouco, o trabalho de Baril e Pimenta, eles trabalham um operador biharmônico, um domínio limitado. Aqui o trabalho do professor Figueiredo e Pimenta, onde eles provam um resultado tipo Strauss, mas eles trabalham no operador laplaciano. Outro trabalho, do professor Figueiredo e Pimenta, onde eles usam o método Nehari para funcionais localmente elípticas e eles resolvem uns problemas para o operador laplaciano e biharmônico em domínios limitados. Parece que este é um trabalho pioneiro onde eles provam este método, ou mesmo aqui no trabalho em BBRN, para obter um resultado de tipo Strauss e Lyons. São trabalhos pioneiros aqui na literatura. Em quanto a problemas de minimização e processamento de imagens, temos o trabalho de Osher e Werder. Sobre o que eu comentei, problemas de minimização para o problema de operador biharmônico, os trabalhos de Parini, Ruff e Tarsi. Aí eles estudam um pouco a geometria dos conjuntos, tudo isso. E outro trabalho também, também de Parini e Ruff. Eles estudam algumas constantes óptimas de esses espaços W2, delta e relacionar ao operador biharmônico. Outro trabalho, aqui também de Parini, Ruff e Tarsi, também eles estudam o operador biharmônico. Aqui o trabalho de Skvacina, que comentei, ele tem esse resultado de princípio crítica e assimétrica para funcionais não suaves. Foi também fundamental para esse trabalho, para obter a solução. E em quanto na última parte, onde se usa o conjunto Nehari, se sigue os argumentos de Rabinowitz, né? Trabalho clássico aqui. Então, é isso. Obrigado.